Porra, velho, me incomoda um pouco, né? Esse tipo de fuga ao tema, como disse a Arara do CT do Bahia aqui, da pergunta, porra. A pergunta foi muito específica, Marinho falou de maneira muito específica do que ele queria que ele respondesse, e não fala sobre os problemas defensivos do Bahia. O que foi que levou o Juventude a ter tantas oportunidades? O que foi que levou o Juventude a fazer Ronaldo o nosso melhor jogador em campo? Né? Por que isso aconteceu? Acho que há muito tempo eu não me irritava tanto com a coletiva de Rogério Ceni, viu? Assim, com a falta de objetividade nas respostas, um pouco mais de entendimento do que foi realmente o jogo, pô. Vamos lá, coletiva do homem aí. E uma parada, inclusive, durante o segundo tempo, onde o Juventude crescia na partida, houve um momento que parecia que o Bahia tinha dado um apagão no jogo, como tem dado em muitos momentos fora de casa. Queria que você explicasse essa questão em relação, principalmente fora de casa, se há explicação desses momentos que o Bahia não consegue se conectar na partida. Eu vou dizer uma coisa, eu acho que teve um momento do segundo tempo que o Juventude, fisicamente, nós cansamos um pouco, o Everton cansou, o William deu uma cansada, já Pulga e Ademir não conseguiu mais fazer a volta, foi quando entrou o Eric para tentar controlar isso, e a gente sabia que o Juventude ia se lançar de qualquer maneira. Então, assim, por mais que você tenha ficado abaixo em determinado espaço do jogo, mas eles não tiveram oportunidades tão reais, foram muitos cruzamentos, nós sabíamos, a hora que entrou o Babi também, ia ter mais bola cruzada na área, mas mais impressionante do que o tempo, esses 15, 20 minutos que o Juventude teve, talvez de pressão e de controle maior de jogo, é a quantidade de oportunidades que nós tivemos nos contra-ataques para fazer 2, 3, 4. Eu não estou falando só de finalizações, estou falando do último passe, hora com um jogador, hora com o outro, de encontrar o espaço, de sair 2 contra o goleiro. Tudo bem, eles tiveram mais volume porque se lançaram com muita gente para o ataque. Mas, primeiro, que a maioria das finalizações estava em condição de impedimento. E segundo, que nós tivemos tudo. Nunca mais vai aparecer um jogo com tantas oportunidades claras de gol. E aí, se o jogo lhe oferece tudo isso e você não aproveita, aí é mais difícil para você chegar numa fase de grupo direto na Libertadores. Leirão, Você dá uma tinha falado pausa aí, justamente... rapidinho. Assim, o que me incomoda dessas... Eu acho que a leitura é correta, tá? Eu acho que a leitura é essa mesmo. Eu até falei aqui, né? Você achava que um jogo que quem merecia ganhar o jogo era o Juventude. Eu até comentei, né? Acho que merecia ganhar o jogo pela coragem de ter se lançado ao ataque, não pelo que apresentou em campo. Que a real, assim, o volume do Bahia e as chances do Bahia para contra-ataque, as chances do Bahia criou, era um jogo para um 5-4 para o Bahia, né? Talvez um 3-2, o que fosse. A Bahia foi muito incompetente nos contra-ataques. E aí eu acho que a pergunta que está faltando na coletiva é saber por que essas transições não deram certo do ponto de vista do treinamento. Foi a cobrança que eu fiz aqui, fiz inclusive antes do jogo, dizendo que o Bahia precisava jogar em transição nessa partida, completar as transições. O Bahia tentou completar as transições, não optou por não tentar. Tentou, né? Mas tentou, falhou miseravelmente, errando o último passe. E depois, quando acertava, errando as finalizações. Errando a finalização, não vou colocar na culpa do treinador. Agora, muitos dos erros de último passe, muitos mesmo, eles ocorrem porque o Bahia não sabe contra-atacar, ou treina mal e não consegue fazer isso, ou executa mal o que é treinado, o que eu não acredito. Eu acho que treinou muito pouco a transição ao longo da temporada, né? Não era uma opção do Bahia jogar em transição, e quando precisou, esses passes, porque aí vai a movimentação errada de quem está fazendo o contra-ataque. Então, a pessoa que dá o passe se vê ali sem conseguir fazer a melhor opção. Ou então, ela tem as boas opções e escolhe errado, porque não está treinado, né, para poder fazer, porque não tem alguém puxando a orelha. Ó, essa bola aqui, ela só vai para o lado direito se por acaso quem tiver no lado esquerdo seja um finalizador pior. Esse tipo de coisa é treinado no contra-ataque. Assim, quem é o jogador que vai fazer a flecha para o contra-ataque, né? Quem é que vai atacar o espaço enquanto o outro segura? Essas coisas assim, não ficavam claras para mim nesses contra-ataques que o Bahia pegou. O Bahia teve contra-ataque 5-2, 4-3, né? 3-2, 4-4. Teve vários oportunidades de você
pegando o adversário em deslocamento, correndo para trás, contra jogadores rápidos, habilidosos. Você tem que aproveitar isso melhor. E aí eu acho que está no treinamento. E aí eu acho que eu queria ouvir. Vocês treinaram contra-ataque? Né? Vocês treinaram transição? Que tipo de movimentação foi feita nesse jogo que você esperava que fosse diferente? Foi só o erro de passe mesmo? Na hora do contra-ataque? Ou foi um erro de movimentação? Eu vi erros de movimentação. Jogador entrando impedido sem chamar a atenção que às vezes até você entra impedido propositalmente, mas para poder levar um jogador com você, deslocar o cara lateralmente. Né? Eu via o Bahia afunilar os contra-ataques, em vez de criar espaços, em vez de obrigar os jogadores adversários a abrirem um pouco, a se deslocarem um pouco e darem a oportunidade de um passe melhor. Isso foi o que eu enxerguei. Então era isso que eu gostaria de ver essa pergunta dentro da coletiva, né? Para ele responder. Porque ele está respondendo, ele diz, não, nosso problema foi o contra-ataque. Eu concordo, de fato. Né? O contra-ataque foi horrível. Foram horríveis. Mas eu acho que há uma responsabilidade aí dentro da parte de treinamento. Nem que ele dissesse, ó, para poder fazer isso, a gente precisa de mais tempo. Né? Treinar isso mais vezes. E nós não treinamos isso mais vezes. Treinamos apenas essa semana. Né? Ou que explicasse o que tecnicamente deu errado nos contra-ataques para além do passe. Porque houve problemas para além do passe. Perfeito, concordo. Eu só tenho um contraponto a fazer em relação ao que você falou no início da resposta. Que você falou que eu falei que o Juventude mereceu ganhar muito mais pela vontade. Eu discordo disso. O Juventude mereceu ganhar porque o Ronaldo foi... Fui eu que falei pela vontade. Você falou que o Juventude foi melhor. Eu falei que foi mais pela vontade. Que eu concordava. Na análise do jogo, eu falei, eu concordo com você que foi pela vontade. Pronto, mas não foi pela vontade. É isso que eu quero dizer. Para mim não foi pela vontade. Para mim foi porque o Juventude botou a bola no gol do Bahia. O Bahia não botou a bola no gol do Juventude. Ronaldo foi o melhor jogador do Bahia em campo. Então, para mim, as chances do Juventude foram muito mais claras do que a do Bahia. As chances do Bahia foram... A gente teve contra-ataques limpos para ter chances claras. Mas esse último passe não aconteceu. O Juventude chegou. Se não fosse o Ronaldo, o Juventude teria feito 2 ou 3 gols no segundo tempo. Então, para mim, o Juventude mereceu vencer porque o Juventude chegou e colocou a bola no gol do Bahia. Qual foi a grande defesa de André no jogo? Nenhuma. Aliás, o que ia no gol, ele batia a roupa, né? Nestor chutou um bola de fora da área que ele bateu roupa. Teve um cruzamento que ele soltou. Né? Então, assim, o Bahia, inclusive, não explorou a insegurança de André no gol do Juventude. O Bahia não chutou no gol. Então, para mim, o Juventude mereceu ganhar porque o Juventude esteve mais próximo de fazer o gol do que o Bahia. No sentido de o Juventude botou a bola no gol do Bahia. O Bahia não teve a competência nem de botar a bola no gol do Juventude. Seja fazendo gol, ou seja, dando trabalho, né, ao Jandrei. Então, o meu contraponto é esse. Que eu acho que o Juventude mereceu ganhar, não por conta da vontade somente, mas porque o Juventude teve a capacidade de botar a bola no gol do Bahia. Ronaldo foi o melhor jogador do Bahia em campo depois de Everton Ribeiro. Ou pelo menos eles dividiram ali a melhor atuação na partida. Então, Ronaldo ele fez pelo menos 3 grandes defesas que evitaram o gol do Juventude. Jandrei não fez nenhuma. Pois eu falei pelo menos 3. E Jandrei não fez nenhuma. O Bahia não teve a capacidade de botar a bola no gol do Juventude. Eu concordo contigo, assim. Com sua leitura, concordei, né, no pós-jogo. O que me incomodou, principalmente, além do que você falou aí, que eu concordo 100% que os contra-ataques foram muito ruins, mas é porque o Rogério ele focou muito mais na parte ofensiva. A gente teve várias chances, não vai achar... E a parte defensiva do Bahia foi tão ruim quanto, pô. Pois é, né? E aí eu acho que é muito pela falta de... Porque, assim, a real era o quê? Era pro Bahia ter tido ainda mais contra-ataques. Ainda mais oportunidades. Porque, assim, jogou com pouca coragem na defesa, né? Jogou sentando a bunda demais, às vezes, em alguns momentos, deixando o Juventude cruzar em momentos que era para estar mais apertado, né? Isso aconteceu assim, a rodo. Parecia aquela partida contra o Corinthians, que a gente terminou ganhando, mas que me gerou uma revolta gigante, porque o Corinthians só chegava em bola cruzada e o Bahia não fechava os cruzamentos. A bola chegava no lado de campo e não tinha um jogador, né, acomodando ali o marcador. Pelo contrário, o Juventude colocava 3 jogadores de lado de campo na estratégia kamikaze, e o Bahia, em vez de ter um para cada, pelo menos, não só chegava com 2. Aí a bola ou ia para a linha de fundo, com o cara conseguindo fazer o cruzamento, ou o cara cruzava da linha de onde ele estava, equilibrado, né?
E o Bahia sofrendo o que sofreu, ainda mais tendo o Babi na área, né? Um jogador alto. Teve uma hora que os zagueiros começaram a ir ficar também, né? Aquele zagueiro que já está lá há mais tempo, esqueci o nome dele agora. Rodrigo Deu Sá? uma de Gustavo Gomes, Deu uma de Gustavo Gomes ali em alguns minutos, né? A bola foi num escanteio e por lá ele ficou por uns 2 minutos. Mas é isso, velho. Assim, faltou um pouco também mais de coragem para jogar. No caso de coragem, não, a gente vamos botar até a palavra que a gente usa sempre aqui, que é o senso de urgência, né? Bahia tinha muita necessidade desse resultado e poderia ter executado melhor essa estratégia de transição, começando na fase defensiva. Porque assim, os contra-ataques aconteceram diante de uma pressão kamikaze do Juventude, mas que era parcial, era anulável. Não era um time qualificadíssimo fazendo isso. Era um time que estava fazendo isso no desespero e o Bahia não se aproveitou desse desespero também. Então, a defesa do Bahia, o sistema defensivo, estou falando dos jogadores de zaga, né? O sistema defensivo do Bahia não funcionou da melhor maneira possível para poder anular isso. Você ainda aposta no achismo ou na sorte? Com o seu tipster, isso acabou. Em menos de 2 minutos, eu analiso cada partida e te mostro as melhores oportunidades, direto no seu WhatsApp. Envio análises preditivas, estatísticas do confronto e palpites baseados em probabilidades. Clique no link da descrição agora e tenha acesso ao seu tipster hoje mesmo. O Bahia ganhou na temporada, Rogério, fora de casa, 3 jogos, no Campeonato Brasileiro falando, né? 3 jogos, os 3 paulistas, e empatou 6, né? São 8 derrotas. E assim, ao longo do ano, a gente ouvia de melhorar, de jogar diferente fora de casa, de conseguir construir como construiu hoje e ganhar os jogos. O que é que aconteceu? Já que agora só tem mais um jogo fora de casa, o que é que aconteceu? A gente não viu isso acontecer em 25. Hoje, no dia especificamente de hoje, para ganhar você tem que ter as oportunidades. E eu te digo que tiveram 10 oportunidades entre finalizações e último passe, só acertar um passe padrão, que é o que eles fazem todos os dias. Então, nisso fica difícil para o treinador explicar quando você tem 10 chances de gols, cara. Quando você tem no mesmo lance 3 oportunidades de gol para vocês e ela não é. Ele só tá colocando tudo no mesmo balaio, né? Não tivemos 10 chances claras de gol. Ele tá exagerando. O que ele tá falando é assim, existiram momentos em que se o Bahia tivesse acertado o último passe, geraria uma chance clara de gol. Concordo. Se você somar tudo. Agora, chances claras de gol, a gente não teve 10 chances claras de gol na partida. Então há um exagero aí de Rogério Ceni. Claro, né? E outra coisa é que isso é algo muito mais reflexo do comportamento kamikaze do Juventude e da falta de qualidade desse time do Juventude do que de um aspecto diferente executado pelo Bahia nessa partida. Pelo contrário, o Bahia não executou, exceto pelos 25 primeiros minutos de jogo e o início de segundo tempo ali, os 10 primeiros minutos do segundo tempo, o que a gente viu foi um Bahia repetindo, sendo mais o mesmo Bahia dos jogos fora de casa ao longo do campeonato. Então não é assim. Que ele está respondendo a Marinho, né? Marinho, a pergunta de Marinho. O que é que mudou, né, daquele Bahia que já era problema no início da temporada para agora que continua sendo problema o jogo fora de casa? Não mudou nada. Não mudou, velho. Para dizer que não mudou nada, o Bahia realmente passou a executar mais transições ao longo do segundo turno, a finalizar as transições. Como ontem tentou finalizar, como sexta-feira tentou finalizar e não conseguiu, não conseguia terminar as jogadas, né? Mas não era uma opção do Bahia. Porque normalmente o que é que o Bahia fazia mesmo fora de casa? Tinha as opções de transição, não executava a transição, tentava se reposicionar ou se posicionar no campo de ataque para ter a posse de bola, para descansar, para poder chegar com um bloco maior. O Bahia não executava as transições. A partir da metade do campeonato, sobretudo depois da chegada de Sanabria, de uma efetivação maior de Thiaguinho, você viu o Bahia fazendo mais transições, né? Executando mais transições, num volume menor do que seria o meu gosto. E na partida de ontem executou as transições. Mas assim, a minha análise é de que é um time que não sabe fazer isso direito e que treina isso muito pouco. Não foi só, desculpe
Desculpe, não tenho que pedir desculpa, assim, mas eu discordo muito que foi o último passe o problema. Passes que normalmente a gente acerta. Eu não acho que esse é o passe que normalmente a gente acerta. Isso é uma coisa que deveria ser treinada. O cara devia saber quais são as opções dele para fazer, né? E numa situação 3 contra 2 como é, numa situação 4 contra 3 como é, para quem são os meus alvos preferenciais? Qual tipo de movimentação vai ser feita após esse passe, né? Isso tudo tem que estar, de alguma maneira, minimamente, né, dentro dos protocolos de treino de contra-ataque. E o que eu assisto, ou que eu consigo analisar ao longo da temporada, desse Bahia de transição, é que isso não existe. Ou não existiu muito pouco. Ou, assim, na melhor das hipóteses, foi muito mal executado em campo. Eu concordo aqui com o que disse o Sérgio Torres, deixa eu ver. Eu perdi o comentário. Não, aqui, Alisson. Toda a resposta de Ceni ele reverteu para falar das chances perdidas. Não falou da defesa mal postada, da cabeça de área mal marcada, dos lados do campo, né? Que isso é um problema recorrente do Bahia, de deixar a bola descoberta, facilitar cruzamento, não pressionar o portador da bola. Que a gente já falou aqui inúmeras vezes. O Juventude chuveirou um monte de bola na área porque não tinha pressão no portador da bola. Marcelo Lange estava o tempo todo sozinho do lado esquerdo. Toda hora ele tinha a chance de fazer um cruzamento na área, de botar uma bola na área, porque a gente não tinha pressão no portador da bola, né? Então, eu concordo aí com o Alisson, né? Ele foca muito na parte ofensiva, que, claro, tinha que se falar realmente, né? Mas só falar disso e ignorar, foi o que eu disse aqui. Ronaldo foi o nosso melhor jogador em campo. Mesmo quando ele dizendo que a gente perdeu uma cacetada de gol, beleza. Que a gente perdeu a chance mais clara de gol do jogo, concordo. O Thiago tava sem goleiro. Ok, né? Só que não foi isso que fez o Bahia não ganhar o jogo. Nós tivemos um setor defensivo muito ruim e nós não perdemos o jogo porque Ronaldo estava na noite inspirada de novo. Ronaldo fez pelo menos umas 3 grandes defesas, ou 4 que seja, né? Grandes defesas. Então não dá pra gente, pelo menos 2 milagres, eu considero. Um, naquela bola que o jogador antecipa, ele tira com a cabeça, e a outra naquela cabeçada no final, que ele salva a bola, ele bota a mão já pensando na trave e salva aquela cabeçada ali. Foram 2 milagres que o Ronaldo fez. Então o Bahia não só não conseguiu fazer o segundo gol, como ficou muito mais perto de tomar o gol se não fosse o Ronaldo. Então ele foca muito na parte ofensiva e tá esquecendo de comentar o problema defensivo do Bahia. O Bahia não fez um bom jogo defensivamente contra o Juventude, pô. Não adianta ficar só focando lá na frente e esquecer que a gente fez um jogo ruim defensivamente. No segundo tempo, principalmente. Enfim, vamos lá, vamos ver aqui o resto da coletiva. Entra, né? Aí é mais difícil para a explicação. Em outros jogos, nós não tivemos esse volume ofensivo, mas hoje nós tivemos todas as oportunidades do mundo para vencer. Aí foge um pouco do controle da gente. É isso, olha. Tivemos todas as oportunidades do mundo para vencer e tivemos para perder também. O jogo ficou completamente aberto, como você disse. O Juventude foi pro kamikaze ali, foi pro tudo ou nada. Então a gente teve todas as oportunidades do mundo para vencer, tivemos, mas tivemos todas do mundo também para perder. E o Juventude teve mais capacidade de finalização que a gente, porque se não fosse o nosso goleiro, Rogério, a gente teria perdido o jogo. Jogos como os de hoje remetem que o Bahia pode adiantar processos. A gente sabe que a classificação de forma consecutiva, mais uma vez, para a Libertadores da América, ela é muito importante. Mas você concorda que os processos em relação a, por exemplo, estar um pouco mais acima na tabela, poderia estar acontecendo, de ajustar, de acelerar essa questão? Jogos como o de hoje remete você a essa questão? Não, jogos como o de hoje remete que nós perdemos, deixamos de levar 2 pontos que eram visíveis, que era possível levar mais do que nós levamos. Sobre estar acima na tabela, cara, eu vou dizer para você, claro que poderia, lógico que poderia, você poderia até estar em primeiro lugar, né? Mas eu acho que nós estamos no limite do limite do limite, jogando todo o jogo. E hoje foi um jogo que nós poderíamos ter vencido de maneira relativamente tranquila, exceto os 20 minutos aí que o Juventude teve, que nós nos perdemos em bolas cruzadas. Não foi, velho. Assim, desculpa, Rogério, essa leitura só é equivocada, velho. O Bahia não ia conseguir vencer o Juventude de maneira... O Bahia, em momento nenhum, esteve tranquilo no jogo. Exceto os primeiros 20 minutos, que o Bahia realmente foi melhor que o Juventude, dominou. Nos primeiros 20 minutos de jogo. Tirando isso aí, o Juventude esteve sempre incomodando o Bahia. Sempre. Eu discordo completamente de que a gente poderia ter vencido o jogo tranquilamente. Não foi tranquilo o jogo, velho. Não foi. Concordo com você. Ele minimiza completamente a leitura do jogo. Eu gosto dos primeiros minutos do Bahia do segundo tempo também, 10, 15 minutos ali do segundo tempo, eu acho que são num nível superior ao do Juventude. Mas concordo com você. Em momento nenhum o Bahia deixou, tirando esse início do jogo, porque
nos 10, 15 minutos do segundo tempo o panorama do jogo já era outro, mas fora esses 20, 25 primeiros minutos do primeiro tempo, o Bahia foi incomodado pelo Juventude. E nos 30 minutos finais foi engolido pela Juventude em vontade, em querer muito, né? Não que o Bahia não quisesse, mas foi engolido. O Juventude quis mais, o Juventude foi mais corajoso, o Juventude foi mais focado, mesmo na sua estratégia kamikaze, mas estava focado ali. E faltou ao Bahia ter mais competência e ter mais foco para poder realizar essas transições. Rogério, o Ronaldo fez umas 6 defesas no jogo e eu queria que você falasse sobre justamente essa facilidade do Juventude de conseguir alçar uma bola na área. Eu quero ver a resposta dele para essa pergunta de Marinho. Quero ver, vamos lá. Até o Negueba conseguir cabecear uma bola. A quem atribui isso quando o próprio Gabriel Ben já cortou muito a bola alta, o David quando estava, o Mingo, o próprio Canu. Por que essa facilidade hoje do Juventude assim? Nós não conseguimos pressionar. Excelente o problema pergunta. não está nem no cruzamento em si, nós não conseguimos pressionar a bola. Eles comiam com muita gente na área. Porque você tem muita... Se você colocar muita gente na área e não fizer o gol, vai aparecer a oportunidade e provavelmente você o faça, né? O problema é que nós corremos o risco, eles saindo com zagueiros, entrando dentro da área já, e nós tivemos as oportunidades. E é uma coisa equilibra a outra. Quando o adversário... Marinho perguntou uma coisa, ele tá respondendo outra, velho. Eu tô assumindo que ele tá respondendo aí assim, ó, eu optei, né, ou o time optou, né, acho que ele optou, por assumir o risco, né, do adversário se jogar a área, né, e você querer aproveitar os contra-ataques para poder matar o jogo. Eu tô assumindo essa resposta, que seja essa a resposta. E aí, velho, ao que me parece, primeiro que não era para esse risco ser tão, sabe, na cara assim. Você tem como melhorar essa pressão no portador da bola, sobretudo quando ela chega na lateral de campo. Se deixar cobrir melhor os ângulos, né? Forçar ele a não estar tão equilibrado para o cruzamento. Bahia não conseguia fazer isso. E depois, se você de fato optou por isso, você tinha que estar melhor treinado para poder realizar as transições. E aí eu acho que o Bahia peca, né? Pecou e não conseguiu fazer essas transições de uma maneira mais organizada. Eram transições muito desorganizadas. Vamos ouvir o restante, mas esse início de resposta dele já me incomodou assim muito, porque Marinho pergunta sobre defesa, sobre sistema defensivo, e ele fala, porque volta a falar de chance perdida no ataque. Meu irmão, sistema defensivo, responda a porra da pergunta. Arrisca demais, ele dá espaço de campo. Nós tivemos um contra-ataque com 60 metros de campo livre. Não é que nós tivemos contra-ataque, tem jogadores a 15 metros abaixo da linha do meio campo, sem nenhum marcador, só o goleiro lá dentro do gol. Então, assim, eles arriscaram tudo, criaram oportunidades nas bolas cruzadas, foi no que eles criaram, bola para lateral, eles vinham com muita gente dentro da área, tiveram suas oportunidades, talvez não fizemos uma partida defensivamente de cruzamento, realmente não fizemos muito boa, mas, ao mesmo tempo, eles davam as chances para que a gente pudesse matar o jogo, e nós não aproveitamos. Rogério, a gente respondeu de maneira muito superficial, né? Talvez a gente não tenha defendido. Porra, velho, me incomoda um pouco, né? Esse tipo de fuga ao tema, como disse a Arara do CT do Bahia aqui, da pergunta, porra. A pergunta foi muito específica, Marinho falou de maneira muito específica do que ele queria que ele respondesse, né? E aí Ceni dá uma volta, fala de contra-ataque, de metro de campo e perdeu a oportunidade e não fala sobre os problemas defensivos do Bahia. O que foi que levou o Juventude a ter tantas oportunidades? O que foi que levou o Juventude a fazer Ronaldo o nosso melhor jogador em campo? Né? Por que isso aconteceu? Porra, velho. Sabe porque o Juventude botou muito jogador dentro da área? Então a solução é, vamos botar vários jogadores dentro da área que a gente vai prejudicar o Bahia, assim que a solução é essa. O Bahia não tem uma alternativa para poder se defender a essas bolas do lado de campo, cruzamentos na área e um número muito grande de jogadores dentro da área, atacando espaço. Porra, velho. Aí, de fato... Acho que há muito tempo eu não me irritava tanto com a coletiva de Rogério Ceni, viu? Assim, com a falta de objetividade nas respostas e um pouco mais de entendimento do que foi realmente o jogo, pô. Porque ele só fala do setor ofensivo e esqueceu que o nosso melhor jogador em campo foi o Ronaldo, pô. Me incomodou demais essa coletiva até então de Rogério Ceni, mas vamos ouvir aqui, faltou um minuto. Última pergunta. Vai ter muito sobre perfil, sobre liderança e assumir responsabilidade.
jogo contra o Sport e agora contra o Fluminense. Como passar essa mensagem e, claro, além dos resultados, mas como entender que nesses próximos 2 jogos pode ser diferente, que as coisas poderão terminar de uma forma Pode ser diferente. diferente. Nós jogamos em casa contra todo mundo e ganhamos de quase todo mundo em casa. E hoje a lógica do jogo era a gente vencer pelas oportunidades claras. Nós temos que continuar jogando da maneira como a gente vem jogando, na grande maioria, 90% dos jogos dentro de casa. Recuperar os jogadores que, 8 horas de viagem, vão voltar mais 8 horas, passar um dia de descanso, se preparar para o jogo do Sport, que sempre causa dificuldade, mas nós temos que ir lá e fazer os gols necessários, nos colocar com 60 pontos e na última rodada aí tem um confronto direto, se preparar bem, mais 4 dias ali, de quarta para domingo, para enfrentar o Fluminense, que vem super bem jogando dentro de casa, mas eu acredito que ainda tenhamos a oportunidade de jogar por essa quinta vaga, mas vamos ter que fazer o que nós não fizemos hoje aqui. Tá aí a falar final. Velho, eu fui olhar aqui os dados. O Juventude finalizou 18 vezes. Ronaldo fez segunda kill só foi score. 5 defesas difíceis no jogo. 5 defesas difíceis. 18 finalizações do Juventude. Um expected goals de mais de 2 que o Juventude teve no jogo. Né? Pelo menos o Juventude teve mais grandes chances do que o Bahia, segundo só foi score. Foram 4 grandes chances para o Juventude contra 3 do Bahia. Então, assim, Rogério Ceni só focou no sistema ofensivo, só focou em colocar nas costas dos jogadores. E aí, assim, preciso fazer uma adendo aqui. Os jogadores não podem passar impunes também não, tá? Rogério Ceni é parte do problema, sim, e a gente tá cobrando para que ele se coloque como parte do problema, mas a gente não pode passar a mão na cabeça de jogador também, não. E eu sempre falo sobre isso aqui. Às vezes a gente tende a pesar muito mais na conta do treinador e esquecer de jogador. E jogador ganha bem, ganha em dia, tem condições de trabalho excelentes no Bahia e precisam dar resposta momentos decisivos. Então, assim, é preciso que a gente faça essa pontuação. Porém, não dá para o Rogério Ceni só focar nisso, só colocar no lombo dos atacantes, os jogadores que perderam os gols, e esquecer que o sistema defensivo dele foi ruim no jogo. Coletiva muito fraca de Rogério, não gostei, tá? Para mim, uma das piores aí dos últimos meses. Bem fraca mesmo, assim. Ele só falou o que ele quis dizer, ele direcionou a coletiva para onde ele quis e não respondeu as perguntas de maneira clara. E a melhor pergunta para mim da coletiva, que foi de Mário, ele não respondeu, do Stéres. Vou assinar embaixo aí, exatamente. Acho a única coisa que nenhuma das leituras que ele fez, ele não mentiu, né? Ele não mentiu, mas ele omitiu muito, né? Deixou de responder as coisas que foram de fato perguntadas. Lennon, a gente tá cheio de superchat, de live pix. Eu tô ligado, vou trazer. Eu falei que ia trazer depois da coletiva, fique tranquilo. Dá uma passada aí. Vou trazer. Mas Antes do live pix, só quero... quer completar uma coisa sobre a coletiva aí ou não? Cara, é difícil falar sobre essa coletiva além do que você já falou aí. Eu não gostei da coletiva, não gostei dele não ter dado as respostas, né? Não gostei de novo dele não ter se implicado. Nos momentos, inclusive, que ele poderia, já que ele falou tanto dos contra-ataques, ele poderia ter analisado melhor os contra-ataques, né? Colocado, né? Nós treinamos essa movimentação, né? Nós fizemos isso, mas só dizer que houve erro num passe que normalmente a gente não acerta é insuficiente para mim, para deixar claro de que foi um problema de decisão de jogador e não um problema de algo que deveria ter sido treinado para essa partida, pelo menos para essa partida.